Olá, professores, aposentadoria do professor em 2026. Como é que estamos? Professores, o assunto é com você. Você é professor? Você é professora? Quer saber como aposentar? Quer saber se já tem direito em 2026? Qual é a regra antiga? Qual é a regra nova? Como ter a melhor renda de benefício? Quer saber tudo isso e muito mais? Então fica comigo até o final desse vídeo. Que eu sou a doutora Joyce Vince, especialista em Direito em Previdenciário. Estou semanalmente ou até diariamente trazendo informação nesse canal, porque eu entendo que informação transforma a vida das pessoas. Inclusive a sua, professor, desde que você tenha este conhecimento com relação a esses benefícios do INSS. Aposentadoria do professor e professora são regras diferenciadas. Professor de magistério, professora de magistério tem regras diferenciadas para aposentadoria. Já foi assim no passado, temos regras de transição e será diferente no futuro. Vamos lá? Eu quero dar essa informação para você. Os professores e professoras que eu tenho meu enorme respeito pela profissão, porque o quanto vocês trabalham para a orientação e educação dos alunos, o quanto vocês trabalham, o quanto vocês se dedicam. Vai aqui a minha homenagem para vocês a essa profissão tão importante que é o ensino, que é a educação nas escolas. Eu decidi falar sobre esse assunto diante de muitos clientes que eu recebo e que sempre tem um probleminha aí que a gente identifica. Então, como era no passado, antes da reforma da Previdência? Para quem não lembra, nós tivemos uma reforma da Previdência, advinda com a emenda constitucional 103 de 2019, e essa reforma mudou todas as regras de benefício, se não a maioria delas. E a do professor também foi alterada. Como era antes da reforma da Previdência? Qual era a regra anterior para os professores e professoras? Bom, vamos lá. Na regra antiga, as professoras precisavam ter no mínimo 25 anos do tempo de contribuição na atividade de magistério e os homens 30 anos de atividade no magistério. As professoras 25 e os homens 30 de tempo de contribuição na atividade de magistério para aposentar. E não existia uma idade mínima para aposentadoria. Independente da idade, tinham direito a aposentar. Com a reforma da Previdência, houve alteração dessa regra. E aí vieram as regras de transição, regras novas para quem vai entrar nesse sistema, para quem vai começar a contribuir a partir de 12 de novembro de 2019. Atualmente, nós temos essas regras de transição. Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês como era antes, e mesmo que você ainda não tenha dado entrada no seu pedido de benefício, tudo dá certo, viu? Desde que você procure a informação correta. Então, antes, não precisava idade mínima. Bastava ter 25 do tempo de contribuição e homem 30, professor 30. Se você ainda não deu entrada no seu benefício e fechou esse tempo de contribuição até 12 de novembro de 2019, você já tem direito a aposentar, mesmo que você não tenha dado entrada na sua aposentadoria ainda, porque você vai ter direito adquirido a regra anterior à reforma. Agora, se você não fechou 25 anos mulher e 30 homem, você vai ter as regras de transição, você vai ter que se enquadrar em uma das regras de transição. E quais são as regras de transição para o professor e professora? Bom, vamos lá. São 3 regras. A primeira é a aposentadoria por pontos. Neste formato de aposentadoria, é preciso que seja somado a idade mais o tempo de contribuição. Então, a professora precisa somar 88 pontos e o professor precisa somar 98 pontos. Ai, não tá gravando. Eu tava falando da regra dos 88 pontos, Eu tô aqui gravando, esquecendo do meu microfone, que eu sei que é importantíssimo e o som fica perfeito quando eu gravo com ele. Então, voltando à regra dos 88 pontos. Sendo que a professora precisa ter no mínimo 25 anos de atividade de magistério e o professor no mínimo 30 anos. E a soma do tempo mais a idade tem que alcançar para a mulher
88 pontos, e para o homem, 98 pontos, tá? Então, essa é a regra da aposentadoria por pontos do professor e da professora. Depois, nós temos a regra da idade mínima progressiva. É uma outra regra de aposentadoria e tem outras exigências. E nessa é exigido que a professora tenha no mínimo 54 anos e 6 meses de idade e no mínimo 25 anos do tempo de contribuição. Percebam que sempre precisa ter 25 anos tempo de contribuição e 30 anos homem, embora as regras tenham as suas alterações, na regra da idade mínima progressiva não é diferente, tá? No mínimo 25 anos do tempo de contribuição para a mulher. Para o homem, 59 anos de idade mais 6 meses, 59 mais 6 meses de idade e 30 anos de tempo de contribuição. Sei que pode ficar um pouco confuso, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo essas informações. Em 2026, o professor e a professora precisam se enquadrar dessa forma. E depois, a terceira regra que nós temos é a regra do pedágio de 100%. E o que significa essa regra, doutora? A professora, 52 anos de idade e pelo menos 25 anos do tempo de contribuição. Mantemos os 25 de tempo de contribuição para a professora e 30 anos do tempo de contribuição para o professor, sendo que, no caso da professora, ela precisa ter 52 anos de idade e o professor 55 anos de idade e 30 de contribuição. Por quê? Precisam ter essa idade, pagar o pedágio, precisa verificar quanto tempo o professor e a professora tinha na época da reforma de tempo.